Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo a todos vocês, estudantes da Palavra de Deus, vocês que pela primeira vez acessam o canal da nossa igreja, todos os estudantes e amantes, da Escola Bíblica Dominical, são todos muito bem-vindos a essa oportunidade e nós estaremos mais uma vez ministrando aqui sobre um assunto extremamente difícil, um pouco polêmico em alguns aspectos, mas um assunto muito importante. Eu quero dizer que eu não sei como você está aí na sua casa nesse exato momento em que você para ouvir um pouco de uma mensagem, ou mais exatamente sobre um estudo bíblico, mas eu quero dizer que Cristo, Ele pode alegrar o teu coração, pode transformar a sua vida. Ele continua fazendo isso ainda hoje. Quando lemos a Palavra de Deus, nós temos que trazer sempre para nós que a Bíblia é um livro atual. Ele, como o nosso querido pastor Célio de Lima Medeiros sempre fala, a Bíblia ela não se renova a cada dia. A Bíblia ela é nova, é diferente de se renovar. Ela é nova, então ela sempre tem uma mensagem nova para o seu coração. Tá? E sendo assim, que Deus lhe abençoe. Bom, estamos vencendo etapas e chegamos ao final do segundo terço dessa lição, ou seja, a oitava lição. Chamado eficaz é o título, é a lição de número 8, e assim como a lição de número 4, que fechou o primeiro terço, eleição incondicional, são dois assuntos extremamente difíceis para nós, porque nós temos uma divergência de visão dos autores dessa lição, mas mesmo assim sabemos que nada que nos afaste, que nos faça não ter comunhão com essas pessoas, com os irmãos que fizeram essa lição. Lição muito boa, muito bem escrita, excelente, e ela fala sobre o chamado eficaz. E é bem interessante isso para nós, porque nós estamos falando aqui, na verdade, de graça irresistível. Chamado eficaz é um título que dá uma amenizada, talvez, no assunto, mas os autores logo vão entrar bem aqui com o ponto de vista teológico deles, que tem uma visão, da mesma forma como nós falamos da eleição incondicional. Nós temos textos que são fortíssimos falando sobre isso, mas também nós temos muitos outros textos que vão dizer realmente que o homem ele também pode escolher. Então, entramos em um assunto onde, com toda certeza, no final dessa lição, são apenas 30 minutos que nós temos, cada um de vocês estará um pouco mais esclarecido, mas com toda certeza nós não fecharemos aqui os pontos de vista divergentes ao nosso e nem eles conseguirão, muito provavelmente, mudar o nosso ponto de vista, mas nós estudaremos hoje sobre chamado eficaz ou graça irresistível. É interessante nós notarmos que essas duas correntes teológicas, elas são do século XVII e elas são o arminianismo e também o calvinismo. Uma é contrária à outra nos seus 5 pontos fundamentais colocado por seus principais teólogos e defensores também. É bem interessante nós notarmos isso, porque eu gostaria de tocar nesses 5 pontos bem rapidamente. Arminianismo, vontade livre, ou livre-arbítrio. O calvinismo, ele fala sobre uma degradação total do ser humano e, sendo assim, ele não pode exercer essa vontade livre. Eleição condicional no arminianismo e no calvinismo, eleição incondicional, quer dizer, são pessoas predestinadas. Expiação universal é o terceiro tópico do arminianismo, e expiação limitada do calvinismo. O nosso ponto de estudo nessa oportunidade, o arminianismo fala que a graça pode ser resistida ou impedida, e o calvinismo vai dizer que a graça é irresistível. E aqui, evidentemente, que eles vão falar desses que foram eleitos, que foram predestinados para a salvação. E o quinto ponto, o arminianismo fala que o homem pode cair da graça, enquanto o calvinismo persevera, fala sobre a perseverança dos santos.
Eu gosto muito de alguns grandes pastores, homens de Deus, inclusive com uma visão mais calvinista, que vão afirmar com todas as letras que em alguns pontos o calvinista é um pouco arminianista e que o arminianista ele é um pouco calvinista em alguns pontos de vista. E eu acho isso lindo porque é uma convergência de visões teológicas que realmente vão nortear alguns assuntos que são realmente muito importantes para nós como cristãos. Vejam só que situação interessante. O nosso ponto de vista, nós como igreja na obra de restauração, nós aqui, exatamente na Igreja de Correios, como uma igreja autônoma, mas que tem uma teologia plantada e bem firme em diversos assuntos, nós temos algumas coisas que são maravilhosas. Nós temos um pouco da visão arminianista e também do calvinismo em alguns pontos. Nós não adotamos os 5 pontos nem para um lado e nem de outro. Nós acabamos ficando entre eles e a Bíblia dá apoio também para esses pontos de vista. Como eu disse aqui, nós estamos falando do século XVII, né? E isso é bem interessante. É preciso notar, irmãos, que quando o autor traz para nós aqui o assunto chamado eficaz, ele começa dizendo, olha, Jesus ordenou que a igreja saia pelo mundo afora e proclame o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Devemos pregar a todos indistintamente, convidando-os a se arrependerem dos seus pecados. Ele vai falar aqui desse chamado que é um convite universal. Mas logo depois ele vai afirmar aqui no outro parágrafo assim, a Bíblia ensina que além desse chamado geral, existe um chamado específico e eficaz. É o chamado irresistível operado pelo Espírito Santo no coração daquele que ouve a mensagem do Evangelho, convencendo o ouvinte dos seus pecados e persuadindo mesmo a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí Paulo diz aos crentes de Roma que eles foram chamados para serem de Jesus, 1 verso 6, e chamados para serem santos, 1 verso 8. E seguindo essa sequência do texto de Romanos, né, eu acho muito interessante, Romanos capítulo 1, e é um texto que nós deveríamos saber ele todo de cor, ele é lindo, é maravilhoso e nos dá uma base interessante. Porque quando Deus chega, quando o apóstolo escrevendo essa carta aos Romanos, quando ele chega aqui a partir do versículo 18, que ele vai falar da depravação dos gentios, ele chega em um ponto que ele diz o seguinte, que Deus os abandonou às suas próprias práticas e, evidentemente, também as consequências dessa prática. O chamado de Deus, nós compreendemos, e aqui eu não quero criar nenhuma discussão com pontos de vista diferentes, e caso alguém queira depois ter mais alguma coisa, nos chame no privado, né, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, nós estaremos nos comunicando para conversarmos sobre esses pontos com mais profundidade. Mas observem uma coisa interessante. Quando nós estamos falando sobre essa questão do homem, nós entramos aí entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Essas duas linhas de pensamento, elas não podem se chocar. Elas têm que caminhar lado a lado, porque quando nós olhamos lá para a eternidade, nós percebemos, quando nós olhamos para a vida futura, quando nós olhamos mais para frente, nós vemos que esses pontos de vista que são divergentes, eles lá na frente, em um dia determinado por Deus, eles não farão nenhuma diferença entre nós. O mais importante é o seguinte, você já nasceu de novo? Você já teve o encontro com Cristo? Porque existem coisas dentro da verdade bíblica que Deus reservou para Ele mesmo. São mistérios. A Bíblia fala, sim, em diversos pontos de predestinação. E fala, sim. É inegável isso. Os textos, né, e quando nós vamos, por exemplo, para entender o grego, né, e a gente entra lá no grego, tem uma expressão muito vigorosa que chama, e aí me perdoem a pronúncia, né, também não é minha especialidade, proorrhison, que quer dizer predestinação, determinar
antes de acontecer, influenciar nesse sentido? Predestinação. Porque o chamado eficaz quer dizer que o homem, na verdade, não poderia resistir a esse chamado. Mas existem algumas dificuldades nisso, porque o próprio texto básico, Romanos 8, verso 28, que o autor recomenda aqui para nós, é o texto básico que ele coloca, e eu te peço que você dê uma olhadinha, por favor, em Romanos 8, verso 7 a 17. Olha aí. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, e assim vai. Tem vários se. E esse se, ele não é do lado de Deus, nesse relacionamento homem-Deus. Ele está do lado do homem, se você é de Cristo, se você nasceu de novo, se você já aceitou a Jesus como teu Salvador, se você realmente já mudou de posição. A pregação de João Batista era uma pregação impregnada de um anúncio veemente para os homens que a ouviam. Arrependam-se dos seus pecados e se convertam. Quando Cristo começa a pregar, ele também fala ardentemente sobre arrependimento. E quando a igreja, os apóstolos começam a pregar, eles também vão falar de arrependimento. E nós, nesse tempo contemporâneo, nós também hoje falamos e pregamos para que o pecador se arrependa dos seus pecados. Olha como é que esse assunto é complexo, meu amado e querido irmão e irmã que nos acompanha hoje. Atos 7, verso 51, Estevão, durante o seu vigoroso discurso, você dá uma olhadinha em Atos capítulo 7 e veja só o que ele diz para os judeus daquele tempo, para aqueles que estavam ali tentando fazer com que ele caísse em descrédito diante das pessoas que o ouviam, mas não podiam resistir a Estevão, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Verso 51 de Atos, capítulo 7. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Então Estevão aqui vai afirmar que esses homens resistem ao Espírito Santo. Como assim a graça é irresistível? Com todo respeito, pergunto eu. Ele está dizendo que esses homens resistem ao Espírito Santo. O maior obstáculo que eu, como pastor, como crente e como um simples estudante da Palavra de Deus, ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito que estudar e realmente não teria nem tanto conhecimento assim para trazer um assunto tão aprofundado e respeitando o que foi escrito aqui pelos autores. Eu não estou aqui armando uma briga com isso, mas vejam só, eu tenho uma dificuldade com isso. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que deu seu único filho para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha vida eterna. E ao mesmo tempo eu vejo uma outra teologia que vai me dizer que Deus programou o homem, ou seja, ele vem com uma programação interna, que em um dado momento de sua vida, ele ouvirá o Evangelho de Cristo, e ao ouvir esse Evangelho, uma nova programação dentro dele será despertada. E essa nova programação vai fazer com que ele aceite a Jesus como Salvador e quando chegar a segunda morte, esse homem já estará no descanso eterno, esperando o grande dia da volta de Cristo. E de um outro lado, eu também vou acabar entendendo
que Deus programou determinados homens para que, mesmo ouvindo o Evangelho de Cristo, não se convertam de maneira nenhuma e continuem com os seus corações endurecidos. E aí, quando chegar a segunda morte, a primeira morte, esses homens estarão destinados à segunda morte e à separação total de Deus eternamente. Eu não consigo juntar esses dois lados, eu não consigo juntar isso. Sinceramente, eu não entendo, apesar de estar escrito sobre predestinação, apesar de ter muitas coisas que têm apoio. Mas da mesma forma que nós temos isso, nós temos diversos outros textos que vão dar apoio ao livre-arbítrio do homem que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. Olha como isso é complexo. Vejam só, eu compreendo e aceito que o homem sem Cristo ele tem o livre-arbítrio para aceitar Jesus como Salvador. E o homem que está em Cristo, ele perde o seu livre-arbítrio em diversas áreas da sua vida. E ele passa a ser verdadeiramente um servo, um escravo do Senhor nesse sentido. Um homem que foi liberto e serve porque a graça o alcançou. É complexo esse assunto. Como eu disse, Estevão fala sobre resistir ao Espírito Santo. O autor tem dois tópicos que ele coloca: o chamado eficaz faz parte do plano de salvação e características do chamado. O homem, ele, em toda a sua história, ele vai ouvir a voz de Deus. Nós compreendemos que quando o Senhor entrega o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós, e aqui ele está falando do plano de salvação, Jesus é o segundo Adão. Aqueles que nasceram só de Adão morrerão um dia e terão separação total de Deus. Esses são aqueles que resistiram à voz do Espírito Santo. Apocalipse 3:20 é interessante porque isso é colocado para uma igreja e diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Essa porta tem que ser aberta para que Jesus entre. É evidente que ali ele está falando para uma igreja. Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Existe um elemento humano, uma responsabilidade humana quando nós paramos para entender isso. Então a salvação, ela tem zero de mérito do homem. Efésios 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 1, vai falar abundantemente sobre essa questão de predestinação. Mas eu entendo a predestinação, eu entendo essa questão da graça irresistível para aquele que já nasceu de novo. Porque aí nós entramos naquela questão dos primeiros pontos, a depravação total, a degradação total do homem. O homem, se ele está degradado totalmente, se ele não tem, ele está totalmente corrompido pelo pecado e em todas as suas áreas, inclusive na área de cognitiva, na área de inteligência, de capacidade, de discernimento, ele não pode tomar essa decisão sozinho, que é nisso que vai se apoiar. Eu entendo isso um pouco diferente, porque eu entendo que o homem, sim, ele está totalmente corrompido pelo pecado. Olha Paulo dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero eu não faço, o mal está sempre à porta. É o próprio apóstolo já convertido, andando com Cristo, fazendo a obra de Cristo, mas falando das suas fragilidades humanas. Somos humanos e temos diversas fragilidades
E ainda assim, depois que aceitamos a Jesus como Salvador, continuamos tendo algumas dessas fragilidades e muitas dessas são colocadas para que a gente ouça de Deus, do Espírito Santo, que a graça do Senhor nos basta. São limites que Deus coloca para nós. É interessante isso porque quando nós pensamos sobre essa questão, eu imagino que o homem, e eu vejo isso na palavra de Deus, que o homem, ele sim, ainda pode dar um passo para Cristo conscientemente. Vamos em João? Vamos lá, no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo, primeiro capítulo. E aí nós vamos no famoso verso 12. Aliás, vamos ler o 11 também? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, ele está dizendo que a todos quanto o receberam. Existe um aspecto humano nisso. Ainda, meus queridos, que apenas nesses 30 minutos eu tenho que ser bem raso, não posso entrar na profundidade realmente desse assunto. Eu espero que você entenda que existem também muitos elementos que vão dizer que a graça pode ser resistida. Mas a todos quanto o receberam. Aí eu pergunto, e aqueles que não receberam? E aqueles que não aceitaram? E aqueles que não nasceram de novo? Marcos 16, verso 16. Esses estão condenados. E os que estão salvos. Não existe um terceiro grupo. Você tem ovelhas ou bodes. Você tem trigo ou palha. Você tem trigo ou joio. Você tem salvos ou perdidos. E isso, evidentemente, que os dois lados aqui teológicos vão concordar, graças a Deus, e nós andamos bem assim. Mas eu quero, meus amados irmãos, que nós entendamos que em relação à salvação, existe sim um chamado do Senhor. E esse chamado do Senhor, aí é onde eu gostaria realmente de entrar, eles têm que ser levados para frente pela igreja do Senhor, por mim e por você. Nós temos que evangelizar, falar do amor de Cristo, pregar com amor. Não é pregar do alto de um pedestal, como se eu não tivesse nenhum pecado e nenhum erro e a pessoa que me ouve tivesse que mudar completamente o jeito de vida dela, e às vezes tem mesmo, não é verdade? Mas eu não posso ser arrogante, eu tenho que entender que apesar de ter sido alcançado pela graça de Deus, eu ainda tenho fragilidades humanas e com toda certeza ainda tenho algumas coisas que têm que ser acertadas na minha vida. Se você não tem, eu quero dizer para você que ou você é um extremo convencido, ou então você já morreu e não sabe. Pense sobre isso, tá bom? Andando um pouquinho aqui, porque João fala sobre isso, sobre essa questão daqueles que o aceitaram. Então é dar realmente um passo para Cristo. Nós não podemos fechar a nossa visão para isso, como eu disse, eu de maneira nenhuma quero criar aqui uma polêmica, um problema, mas nós precisamos de estudar isso aqui com mais profundidade. Nesse canal que nós temos que, se tivéssemos na igreja, em períodos pré-pandemia, nós estaríamos discutindo isso aqui com um pouco mais de profundidade. O autor também ele vai falar sobre algo interessante aqui, que é o seguinte, as características do chamado eficaz. As características desse chamado, do chamado de Deus na vida da gente. Como eu disse, eu gosto de fazer essa distinção porque eu vejo isso na vida de Paulo, eu vejo isso na vida de Pedro, eu vejo isso na vida dos apóstolos, eu vejo isso na vida dos pais da igreja. Eu tenho feito alguns estudos mais relacionados à igreja do segundo século e você vê isso em diversos homens de Deus daquele período que lutaram contra o gnosticismo efervescente, que lutaram contra diversas situações muito difíceis dentro da igreja. E você tem alguns que foram mártires nesse período. Você vai ter alguns escritos ali que vão contar a história desses mártires. Você vai ter alguns outros escritos que são totalmente apologéticos, fazendo uma defesa da fé cristã.
Nós sempre estamos passando por isso. Esse assunto ele não nos separa. Nós aqui da igreja em Correias, na obra de restauração, nós não estamos separados dos nossos irmãos presbiterianos que escreveram essa revista tão bem. Quantas coisas nós não temos sido abençoados. Vi o próprio professor Augustus Nicodemos dando uma palestra há pouco tempo atrás, pela internet, e eu nunca ouvi presencialmente, não tive esse privilégio ainda, mas pretendo ter um dia. E eu ouvi dando uma palestra interessante quando ele falava de pontos divergentes entre arminianismo e calvinismo. Ele usa uma figura muito representativa para mim, que é a do trilho do trem. Ele diz, olha, é como se nós andássemos entre dois trilhos, entre os trilhos de um trem. Então você está olhando e quando você olha para bem pertinho, eles andam paralelos, ou seja, um do lado do outro, andando, eles vão seguindo o rumo, o caminho por onde o trem vai passar, e eles andam um ao lado do outro. Mas quando você olha bem para o horizonte, você vai ver que lá na frente parece que eles estão se encontrando. E ele usava isso para falar uma coisa que eu concordo. Um dia, meus amados irmãos, nós não teremos divergências teológicas, nem doutrinárias, nem administrativas e nenhum tipo de divergência. Esse dia vai ser o dia em que essas linhas todas vão se cruzar. Responsabilidade humana versus soberania de Deus. São duas vertentes, são dois pensamentos que andam paralelos e um dia eles se encontrarão na eternidade. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é complexa, ela é densa, ela é maravilhosa e ela é viva. Ela fala ao meu coração, ela fala ao teu coração, mas principalmente ela fala ao coração daquele que ainda tem que nascer de novo. Eu tenho falado muito sobre isso. As pessoas às vezes vêm para Cristo por causa de um problema no casamento, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema emocional, uma situação difícil que não consegue compreender na vida e ela vem para Cristo. E quando essa pessoa verdadeiramente nasce de novo, todas as outras coisas em sua vida vão se encaixando no lugar certo, porque Cristo está no lugar certo. Quando Deus está no lugar certo, todas as outras coisas se encaixam em nossa vida. Características do chamado de Deus em nossa vida. Salvos, para mim, aqueles que são salvos, eles têm uma obra. E a principal obra do salvo é adorar a Deus. E se adora a Deus também pregando a palavra. Porque nós pregamos e precisamos, sim, de externar, de com a nossa boca, falar, levar uma mensagem que realmente toque no coração das pessoas, não por causa da nossa eloquência, quase que não saiu, mas por causa do Espírito Santo que habita em nós. Mas também é preciso viver uma vida cristã que seja brilhante. Nós temos um caso conhecidíssimo em nossa igreja, de uma irmã que era uma das fundadoras de nossa igreja e semana passada partiu para o Senhor. Que belo testemunho, eu finalizo essa aula com esse testemunho. Enfermeiros, médicos, psicólogos e todas as pessoas que tiveram o privilégio de estar com ela ali nos últimos dias de vida terrena, né, de vida terrena, dizem que essa irmã da nossa igreja, já com 89 anos, mesmo ali passando pelas dificuldades que o Covid traz, falta de respiração e algumas outras coisas, não falta de respiração, mas tendo auxílio de oxigênio, ela não sofreu, graças a Deus. Tendo auxílio de oxigênio, eles não ouviam ela reclamar, eles não ouviam ela fazer algum tipo de exigência. Eles viam essa mulher e ouviam ela orando, louvando ao Senhor e pregando o Evangelho também para os médicos que estavam ali. Glória a Deus.
e que o Senhor nos abençoe para que nós venhamos a honrar esse chamado de Cristo em nossas vidas. Você foi chamado por Cristo para brilhar. Você foi chamado para ser sal e luz. E eu também. Todos nós fomos chamados para dar testemunho de Cristo em todos os momentos da nossa vida. E eu digo mais, em todos os aspectos da nossa vida. Que Deus lhe abençoe. Que Deus derrame da graça, da alegria e da abundância dele sobre o teu dia, sobre a tua vida, sobre a tua semana. Na próxima semana estaremos juntos, novamente, e aí nós teremos justificação pela fé. Fique pensando sobre isso. Justificado pela fé. Entenda. Que doutrina maravilhosa é essa? Estaremos estudando ela na semana que vem. Você tem um chamado na sua vida? Esse chamado é um chamado específico para uma área? Converse com o seu pastor. Que Deus lhe abençoe, que a graça do Senhor seja derramada abundantemente sobre você.